Olha só, sabe aquela linha bem fininha que separa uma decisão pública assim inteligente de um ato de corrupção? Pois é, ela pode ser bem tênue. Hoje, a gente vai desvendar justamente as regras criadas para garantir que essa linha nunca seja cruzada. É um verdadeiro ato de equilíbrio entre poder e responsabilidade. E para a gente entender isso na prática, nada melhor que um bom dilema, né? Um daqueles que testam os limites da ética no serviço público. Tenta se colocar no lugar desse servidor aqui. A situação é a seguinte: temos um engenheiro que trabalha para o Estado. Durante o dia, ele está lá com acesso a todo tipo de informação privilegiada sobre as obras públicas, sabe? E aí, no tempo livre dele, à noite, ele é sócio de uma firma de consultoria. E adivinha para quem essa firma presta serviço? Exatamente, para as mesmas construtoras que estão disputando essas obras do Estado. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Isso é o quê? Uma jogada de mestre? Uma visão de negócios? Ou é um erro? Um erro que pode simplesmente acabar com a carreira dele? Bom, pode ter certeza que a lei tem uma resposta bem clara para isso. Pois é, esse cenário todo tem nome. E ele é o ponto de partida de toda a nossa conversa aqui. Conflito de interesses. A lei, na verdade, tem um termo específico para isso: enriquecimento ilícito. A ideia é bem direta, olha só. É totalmente proibido usar um cargo público para conseguir qualquer tipo de vantagem financeira que não deveria. Isso está lá cravado no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Então, voltando para o nosso dilema lá do engenheiro, a resposta é sem margem para dúvida. A atitude dele não é só um mau negócio, não. É um ato de improbidade e está classificado direitinho como enriquecimento ilícito. E a conta disso? Bom, a consequência financeira é bem direta. Uma multa que é exatamente igual ao valor que ele ganhou indevidamente. A lógica aqui é muito simples. O crime não pode compensar. Todo e qualquer lucro que veio de forma errada tem que ser devolvido. Mas olha, enriquecimento ilícito é só a ponta do iceberg. A lei, na verdade, separa a improbidade administrativa em 3 grandes tipos. Vamos dar uma olhada para entender bem esses limites. A segunda categoria é o que a gente chama de prejuízo ao erário. Aqui, o foco muda um pouco. Não é sobre o que o agente público ganhou, mas sim sobre o que o Estado perdeu. E o ponto-chave aqui, segundo o artigo 10, é que esse prejuízo financeiro tem que ser real, sabe? Tem que ser comprovado. Quer um exemplo clássico disso? Imagina manipular uma licitação. Quando a competição, que deveria ser justa, é sabotada e o governo acaba pagando mais caro por algo ou recebendo um serviço de qualidade inferior, pronto, isso é um prejuízo direto aos cofres públicos. E aí a gente chega na terceira categoria, que talvez seja a mais ampla de todas, a violação dos princípios. Pelo artigo 11, aqui o buraco é mais embaixo. O foco é na ética, sabe? É a quebra daqueles deveres básicos de um servidor, como honestidade, imparcialidade. E isso vale mesmo que ninguém tenha ganhado dinheiro com isso e mesmo que o Estado não tenha perdido nenhum centavo. Um exemplo perfeito para isso é fraudar um concurso público. Pensa bem, a imparcialidade é, ou deveria ser, sagrada na administração pública. Quando alguém quebra essa regra para favorecer uma pessoa específica, isso já é um ato claro de improbidade, mesmo que ninguém tenha metido a mão em dinheiro. Agora, o que é super interessante aqui é ver como as punições são diferentes para cada tipo de ato. Dá uma olhada. Para enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos pode chegar a absurdos 14 anos. Se for prejuízo ao erário, até 12 anos. Já para violação de princípios, a multa é calculada com base no salário, mas, veja bem, não tem suspensão de direitos políticos. Isso mostra que existe uma hierarquia bem clara do que a lei considera mais grave. Ok, então a gente já entendeu os tipos de atos. Mas agora vem a pergunta crucial. O que a lei realmente leva em conta para, de fato, condenar alguém por isso? E olha, a resposta para essa pergunta mudou, e mudou muito. Essa imagem aqui mostra essa virada de chave de um jeito bem claro. Pensa assim, antes de 2021, um simples erro por descuido, por negligência, o que a gente chama de culpa, já podia dar uma condenação por improbidade. Hoje, não mais. Agora é preciso provar o dolo, ou seja, tem que provar que a pessoa teve a intenção de fazer a coisa errada. E esse trecho da lei alterada é a chave de tudo. O que ele diz, basicamente, é o seguinte: só porque alguém ocupa um cargo e tomou uma decisão que, no fim, deu errado, isso não é suficiente para condenar.
a acusação tem que provar que existiu uma intenção, um propósito ilícito por trás daquela ação. Um erro genuíno, um erro honesto, deixou de ser considerado improbidade. Toda essa mudança na lei leva a gente a uma pergunta ainda maior, né? Afinal, quando exatamente um agente público pode ser responsabilizado pessoalmente pelas decisões que toma? A verdade é que a lei agora colocou a régua lá em cima para responsabilizar alguém. Basicamente, a acusação precisa provar uma de duas coisas. Primeiro, ou a intenção clara de fazer o que é errado, que é o tal do dolo, ou segundo, um erro grosseiro. E o que é isso? É um erro tão óbvio, tão absurdo, que é simplesmente indesculpável. Então, o ponto central é esse. Não é suficiente só ligar os pontos e dizer a decisão do gestor levou a esse problema. Essa simples ligação de causa e efeito não basta mais. Tem que ficar provado que a decisão foi ou mal intencionada de propósito ou então absurdamente incompetente. E a análise não para por aí. Ela não é feita, assim, no vácuo. A lei agora exige que os juízes olhem para o mundo real, para o contexto. Tipo, quais eram os obstáculos que aquele gestor estava enfrentando, o quão complexa era aquela decisão que ele tinha que tomar, quais eram as pressões do dia a dia. A ideia é buscar uma justiça que seja prática e não só um julgamento frio e abstrato. Bom, até agora a gente falou bastante de leis, de agentes públicos, de juízes. Mas e o nosso papel? O papel da sociedade nisso tudo? Pois é, a lei também dá poder para cada cidadão. Olha que poderosa essa citação, que vem de uma lei do Estado de São Paulo. Ela diz com todas as letras que qualquer pessoa que ficar sabendo de uma irregularidade pode denunciar. Ou seja, não é uma tarefa só dos órgãos de controle, não. É um direito de todo cidadão. E isso, gente, é fundamental. Porque esse mecanismo não só permite, ele praticamente convida cada um de nós a ser um guardião da integridade pública. A fiscalização vira uma responsabilidade de todo mundo. E no fim das contas, tudo volta para aquela grande questão, para aquele grande dilema. Como é que a gente cria regras que sejam duras o suficiente para de fato deter a corrupção, mas que ao mesmo tempo sejam flexíveis o bastante para não paralisar os bons gestores, que ficam com medo de tomar decisões? Encontrar esse equilíbrio perfeito, esse é o desafio constante para ter uma administração pública que seja eficiente e, claro, acima de tudo, íntegra.